Uma vez, gratidão ao Senhor por estarmos aqui, falando da palavra do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso e Ele faz do jeito que Ele quer. E nesta noite, conforme a pastora já disse, foi determinado, foi escolhido de hoje estarmos trazendo essa palavra de uma forma diferente. Mas ela não deixa de ser a palavra do Senhor, ela não deixa de ser a verdade do Senhor, ela não deixa de ser o verbo sendo pregado. Em nome de Jesus. Enquanto a cooperadora Raniel trazia aqui a palavra inicial, ela falava aqui a respeito, aleluia, que Deus deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. Glórias a Deus. Nosso evangelista também trouxe uma palavra aqui, glórias a Deus, a qual citava que há tempo para todas as coisas, há tempo de abraçar, mas também há tempo de se deixar, há tempo de largar. E nesta noite, glórias a Deus, vamos trazer aqui esta mensagem no livro de Lucas, a partir do capítulo 15. Você que já encontrou, dê glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler a partir do versículo 11, mas quero ler primeiro o versículo 1 do capítulo 15, que diz assim: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Verso 3: então contou-lhes uma parábola, a partir do verso 11, e diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse: pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabem por herança. Então o pai repartiu os seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens desperdiçou seus bens, vindo de modo irresponsável, e depois de gastar tudo, houve naquela terra, naquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então colocou-se a serviço de um dos cidadãos do país. Este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as alfarrobas, ou, aleluia, glórias a Deus, bolota dos porcos, em outras traduções, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17: ele, porém, caindo em si, somente até aqui, primeiramente, glórias a Deus. Nesta leitura, aleluia, o Senhor, Ele estava ali sentado com o povo, ali em um determinado lugar, e a palavra do Senhor vem dizer que Jesus Cristo, Ele não veio para julgar, Ele não veio para os sãos, mas Ele veio sim para os doentes, sim para os pecadores, aqueles que necessitam de algo da parte de Deus, aqueles que necessitam ser curados, aleluia. E mais uma vez o Senhor estava assentado ali no meio de alguns, e no meio deles estavam ali também os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas ali eram os doutores da lei, aqueles que entendiam da lei, aqueles que sabiam ali da lei de Moisés e tudo, e que queriam seguir tudo à risca. E vendo Jesus ali sentado com aquele povo, um monte de pecadores. Quem eram os pecadores? Eram aqueles que precisavam de uma palavra, aqueles que precisavam de uma cura, aqueles que precisavam conhecer a verdade. Esses fariseus ali, estando ali, os escribas, começaram a criticar a Jesus. Por que Jesus se encontra no meio desse povo? Ele não é santo, ele não se diz ser servo de Deus, se diz ser filho de Deus. Por que ele se encontra no meio de pecadores? Come com pecadores. Mas a palavra é clara em dizer que Jesus, ele veio para os pecadores. Então Jesus estava naquele momento para os pecadores, aleluia. E quando os fariseus começaram ali a criticar Jesus, começaram ali a fazer essas citações de Jesus, porque ele estava ali, Jesus começou a contar-lhes uma parábola. E nesse capítulo 15 nós vamos encontrar 3 parábolas. A parábola da glórias a Deus, aleluia, Pai, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho
pródigo. E nós neste momento queremos falar do filho pródigo. Por que do filho pródigo? Porque o filho é um filho que tinha tudo, aleluia, e de repente ele decidiu largar tudo para viver aquilo que ele quis, da forma que ele quis, aonde ele quis. Aí a gente pode parar e perguntar, mas por que Deus deixa um filho? Por que o pai larga o filho viver do jeito que quer? Por que o pai abandona, deixa o filho sair de casa e viver da forma que quer? Porque a palavra ela vai nos dizer que nós temos o livre hábito, e quando nós temos o livre hábito, nós escolhemos como nós vamos fazer. Só que há consequências para as minhas e para as suas escolhas, assim como teve consequências para a escolha desse filho pródigo, a qual esse filho pródigo é apenas uma narrativa, uma história que Jesus contou ali para aquele povo, aleluia, para conhecimento como a nossa vida cristã hoje em dia, como conhecimento da vida dos nossos irmãos, que muitas das vezes estão dentro da casa do Senhor, tem tudo na casa do Senhor, tem tudo na presença do Pai, mas por um momento de desejo, um desejo da carne, um desejo pecaminoso, resolve largar isso tudo para viver desvariadamente aí fora. Esse jovem, aleluia, por um momento tendo tudo na presença do pai, que era ali na sua fazenda do seu pai ali, né? Tinha tudo, o pai era rico, o pai tinha animais, tinha dinheiro, tinha tudo. Então eu não precisava ter saído. Mas o que, pai? Eu quero conhecer o mundo. Pai, eu estou cansado de ficar aqui. Pai, eu não quero mais ficar só nesse mundinho aqui não. Eu quero conhecer as coisas para fora. Eu quero a minha parte da herança. Eu quero aquilo que o Senhor tem para me dar, porque eu estou indo embora. Aí vamos entender, herança, glórias a Deus, ela é deixada depois que alguém falece, depois que o teu pai ou alguém, né, da sua família que tem para dividir com você, depois que ele morre, ele vai e deixa essa herança. Você não recebe essa herança antes de morrer, mas naquele momento o filho, né, requereu do pai a sua parte da herança, porque ele queria sair. Aleluia. Sabe o que eu entendo com isso, Everton? Diácono Everton? É que aquele filho, né? Eles enfrentavam dificuldades, às vezes, de viver debaixo da autoridade do pai. Porque nós, seres humanos, a nossa dificuldade é viver debaixo de autoridade de alguém, é seguir regras. Porque na casa do pai, irmãos, todo mundo aqui já morou com o pai e com a mãe. Na casa do pai nós sabemos que nós temos que viver aquilo que o pai e a mãe eles determinam sobre a nossa vida, que a gente não faz o que a gente quer. Então aquele filho, ele queria o quê? Ele queria uma liberdade. Assim como nos dias de hoje, irmãos, onde é a casa do pai, é na igreja, na presença. Tem muitos que estão dentro da presença, estão dentro da igreja, mas já não querem mais viver sobre a autoridade de Deus, já não querem mais viver sobre a autoridade dos pastores, lideranças, e às vezes querem o quê? Querem a sua herança, querem pegar, negociar, e querem sair e dizer assim: eu vou lá dar um pulinho lá, eu quero viver, eu quero aproveitar, eu quero curtir. Só que se esquece, querido, que o melhor lugar para se estar ainda é na casa do Pai. Ainda que a gente enfrenta luta, peleja, ainda que as coisas não estejam fáceis, mas na casa do Pai ainda é o melhor lugar para se estar. Louvado seja Deus. E quando ele pede, irmãos, o Pai dá, o Pai deixa. Por quê? Porque Deus, Ele não nos quer na casa dEle, na presença dEle obrigado. Deus, Ele não quer nos segurar, Ele quer que nós estejamos por amor. Então, meu querido, se você hoje disser: olha, tá difícil estar na igreja, tá difícil ficar na presença, eu quero sair, eu quero curtir, saiba que o Senhor, Ele vai permitir, porque o Senhor, Ele não te quer obrigado, mas Ele te quer por amor, com o coração aberto. Entenda uma coisa essa noite: se você quiser ir e dizer: olha, eu estou cansado. Quantas das vezes as pessoas se sentem assim: eu estou cansado de cobrança, eu estou cansado de viver regrado em ordens sobre a palavra, querido, e às vezes a gente quer sair de debaixo das mãos do Pai. Eu quero dizer uma coisa aqui que eu sempre digo e eu vou repetir: as mãos do Senhor estão assim sobre a nossa vida, e jamais Ele vai tirar. Mas às vezes nós somos como o filho pródigo, e nós queremos sair de debaixo das mãos dEle para ir fazer aquilo que nós desejamos. Mas entenda uma
coisa, querido, o Pai, Ele permite, mas as consequências que você vai enfrentar lá fora, talvez você não terá a mesma oportunidade que esse jovem ele teve. Talvez numa saída acontece algo e você parte dessa terra, e aí? Aí eu te pergunto nessa noite, porque esse jovem, ele teve sim uma chance, porque Jesus, ele é tão misericordioso, irmãos, que ele nos dá chance, louvado seja Deus. Mas chega uma hora, querido, que algo pode acontecer. Então, meu querido, sempre que nós estivermos insatisfeitos em estar na presença do Pai, em estar na casa do Pai, se a gente disser, olha, eu não quero mais, eu vou sair, o Pai vai permitir. Mas agora nós vamos entrar na outra parte, que o Everton vai dizer aqui, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Oh, Deus poderoso. Interessante, né? Que quando o filho pediu, o pai em nenhum momento falou: não, meu filho, não vai. Não, meu filho, fica aqui comigo. Aqui você tem tudo, você não precisa sair. Ele foi com a sua própria vontade. Dizia ali, ó, passando alguns dias depois, o filho juntou tudo e foi embora. Assim é na casa do Senhor. Mas como a pastora aqui falou, às vezes não tá bom, você quer ir? Você acha que Deus vai te segurar dentro da casa dele? Só porque a pessoa quer que você fique? Não. Deus, ele quer que você esteja na casa dele. Por quê? Por sua espontânea vontade. Porque quando eu e você fazemos as coisas para Deus, estamos na presença de Deus por vontade própria, porque eu quero, porque você deseja, pode ter certeza que tudo vai bem, tudo dá certo, nada dá errado. O inimigo não tem espaço para entrar na nossa vida e fazer bagunça. A nossa mente, ela não fica atribulada. Sabe por quê? Porque eu não estou trabalhando com a mente forçada. Você não está trabalhando com a mente forçada. Sabe o que está se passando dentro de você? Não. Eu quero estar, eu quero fazer, eu quero se unir, eu quero evangelizar, eu quero pregar, eu quero louvar, eu quero estar na casa do Senhor. E quando você quer estar na casa do Senhor, meu irmão, tudo é diferente. Deus. Mas é a mesma coisa. Imagina a sua casa, sua familiar. Você não tem vontade de estar na sua casa. Como é que fica as coisas? Se você não tem vontade de estar dentro da sua própria casa. A casa do Senhor é a mesma coisa, que é a casa do Pai. E se é na casa do Pai, é a sua casa, porque o Pai, ele é o seu Pai. Quem tem o nosso Pai Deus aqui como Pai da glória a Deus? Então, se você tem esse Deus como Pai, sinta-se à vontade na casa do Pai. Faça dentro da casa do Pai aquilo que lhe apraz, aquilo que pode ser feito, aquilo que Ele te dá liberdade para fazer. E a principal coisa que Ele te dá liberdade é para você fazer tudo aquilo que o agrada. Se você gosta de adorar, adore a Ele. Não importa quem está te olhando, não importa quem está falando de você. Se você gosta da glória, dá glória para Ele, porque toda honra, toda glória e todo louvor, Ele é para Ele. Às vezes você tem tanta vontade de pular, de dar glória, de marchar, de falar aleluia dentro da igreja, mas eu não vou falar não, porque o irmãozinho do lado está me olhando. Fulano fica me criticando, fica aquilo outro. Não vou fazer, não vou me reter. E quanto mais você vai se retendo de fazer a vontade do Pai dentro da casa do Pai, você se esfria. Você perde a vontade de estar dentro da casa do Pai. Muitos irmãos, muitas pessoas aí já saíram de ministérios, já se perderam no mundo por esse motivo, muitas das vezes porque queria fazer as coisas dentro da casa do Pai, e outros não deixavam, ficavam retidos, porque às vezes uma pessoa vinha ali e tirava ali a oportunidade, ou então criticava e era o que? Começou a se esfriar, aí começou a vaiar, começou a sair por aí, querer caminhar, aonde vai se perde. Mas Deus, ele é tão misericordioso que Ele vai atrás da ovelha perdida. Quando a ovelha se perde, Ele vai atrás, mas quando a ovelha vai por conta própria, você tem que se arrepender e voltar. Porque no verso 12, aleluia, no verso 11, aqui é onde nós lemos, aqui no versículo 17, diz assim: ele, porém, caindo em si, disse: quanto empregado de meu pai tem fartura de comida, e eu aqui passando fome. Vou me levantar, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus empregados. Levantando-se foi para o seu pai. Levantou-se foi para o seu pai. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, glória, Pai. O pai, vendo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Glórias a Deus.
quando aquele jovem, ele se levantou, caiu em si, nossa, olha o que eu fiz, por que eu fui sair da casa do meu pai? Meu pai não me segurou, deixou eu sair, gastei tudo que ele me deu, agora eu estou aqui, pereço de fome, passando vergonha, passando necessidade, sem o que vestir, com fome, não tenho o que comer, só me resta comer essas bolotas, só me resta comer essas porcarias. Às vezes nós no mundo, fora da casa do Senhor, não tenho comida digna, tem que catar comida no lixo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para sobreviver, dormir debaixo da ponte, cumprir com um pedaço de jornal, passar, ficar no tempo, tomar chuva, não ter um teto para cobrir, mas poucos são aqueles que reconhecem, não, eu tenho um pai, eu tenho uma família. Às vezes a família ela não te ajuda, às vezes a família ela te julga, porque muitas das vezes ela não suporta tudo, às vezes que de errado você já fez, mas a palavra ela vem nos dizer que pode um pai, pode uma mãe abandonar o filho, mas Deus todavia ele não te abandona. E diante dessa palavra, por que não colocar meus joelhos no chão e prostrar e clamar aquele que está todo o tempo cuidando de mim? É Deus. Deus ele está todo o tempo olhando para mim, olhando para você. Às vezes vai pensar, mas eu larguei, eu saí, eu abandonei o meu chamado, eu abandonei o meu ministério, meu pastor, eu abandonei ele. Não importa, se você se arrepender, pode ter certeza que Jesus ele vai te aceitar de volta, porque o chamado do evangelho, do cristianismo é isso, aceitar de braços abertos aqueles que se arrependem. Aleluia. Sabe o que é interessante, Tiago? É que quando esse jovem sai, ele leva uma quantia em dinheiro, ele troca a sua herança por um momento de prazer. Eita Deus. Assim como Jacó, irmãos, ele vai trocar, Esaú, ele vai trocar a sua herança, né? A sua primogenitura por um prato de lentilhas. Assim tem muitos irmãos trocando a herança. Qual que é a nossa herança? É o reino dos céus. Tem muitos trocando a sua herança por uma coisa momentânea. Então esse jovem cegado, irmãos, o interessante é que enquanto ele estava lá fora, enquanto ele tinha o dinheiro para gastar, porque a Bíblia diz que ele gastou, né, irresponsavelmente tudo aquilo que o pai entregou na sua vida, ou seja, festança, né? Amigos que se diziam amigos, mas que na verdade não eram amigos, ou seja, mulheres, prazeres da carne. Então enquanto aquele homem, aquele jovem, ele tinha dinheiro, ele tinha muitas pessoas ao seu lado, mas nós vemos aqui na palavra que quando acabou tudo, ele ficou sozinho. E assim é na nossa vida, querido. Às vezes as pessoas assopram no nosso ouvido pra gente estar, né, acompanhando, indo pro mundo, abandonando a casa de Deus para fazer a vontade da nossa carne, mas enquanto a gente tem algo para oferecer, eles estão ao nosso lado. Mas quando nós ficamos assim sem nada, sem ter nada para oferecer, esses tais amigos que na realidade não são amigos verdadeiros nos abandonam. Mas tem um que não nos abandona, e esse um é Jesus Cristo, querido. Porque quando aquele jovem ele gasta tudo, a palavra diz que ele começa a cuidar de porcos. Um que sai da casa do pai, aonde tinha uma cama boa, comida boa, aonde tinha conforto, agora está cuidando de porcos, irmãos. Agora está desejando comer as bolotas, é a lavagem, irmão, dos porcos. Então, amados, olha para você ver, na casa do pai, na presença de Deus, nós somos tratados como príncipes, princesa. Mas quando a gente sai da presença, sob o brilho do Espírito Santo, aí, meu querido, não tem esse negócio de amigo não, porque os amigos que se dizem amigos só quer ver a gente na lama, só quer aproveitar, e quando a gente está caído, deixa a gente na lama. Então deixa eu te dizer uma coisa, querido, na casa do pai não tem comida de porcos não. Então por que trocar onde tem banquete, que é a casa do pai, pelo mundo que só tem sujeira? Assim diz o Senhor aqui essa noite, aleluia. Eita Deus. O interessante é que para você ver, a palavra diz que ele desejou comer a bolota dos porcos. Quando você sai da casa do pai, e quando o pai reconhece dentro de você um pouquinho de arrependimento, Deus ele começa a germinar dentro de você a vontade de você se arrepender, se levantar de onde você está e voltar para o lugar de origem. Aleluia. Ele desejou comer
comer a bolota dos porcos, mas ele não comeu a bolota dos porcos. Assim diz a parábola. Então, antes dele comer, Deus ele começa a falar: meu filho, ó, você tem um lugar para voltar, você tem um lugar para se levantar, você tem um lugar para reclinar a sua cabeça. Então, ó, tem uma decisão, tem dois caminhos. Ou você vai escolher seguir comigo, voltar para o lugar certo, para o ponto de origem, ou continuar caminhando, porque depois que você começa a comer a bolota dos porcos, o negócio complica. Como essa bolota dos porcos? Às vezes você está afastado, está desviado, mas você não está fazendo nada de errado ainda assim muito, mas vamos dizer, começa a vir conversas de amigos, conversas de pessoas que não querem te ver bem, o inimigo lançando seta, jogando dado na sua cabeça. Usa essa droguinha aqui, Deus. Bebe essa cachaçinha aqui, faz esse ato de prostituição aqui, e você começa a praticar esses atos, você começa a comer essas bolotas. E quando você começa a comer essas bolotas, meu irmão, aí que a coisa complica. Mas quando você se levanta, reconhece que errou, reconhece que tem um lugar para voltar, Deus Todo-Poderoso, Ele olha para você, e antes mesmo que você vá ao encontro dEle, só de você pensar e começar a caminhar em direção a Ele, a palavra diz que o pai, quando viu o filho, isso é maravilhoso, quando ele avistou o filho, ele foi correndo, abraçou o filho e o beijou. E ainda mais, ele não tratou o filho como o filho esperava que fosse tratado. Ele tratou o filho como se fosse, né, ali um rei, vamos dizer assim, porque ele pediu: traga o melhor sapato, a melhor veste, traga também um anel no dedo, vamos matar ali o melhor cordeiro, vamos fazer uma festa, porque este filho que estava perdido, ele foi achado, que estava morto, foi vivificado, ele reviveu, porque ele reconheceu. Eu entendo com isso que, primeiramente, para a gente se chegar perto de Deus, a gente precisa reconhecer que estamos errados. Quando falhamos, nós precisamos reconhecer: Senhor, eu errei, me perdoa. Porque esse jovem, ele também vem dizer na palavra que ele vem dizer: eu irei para meu pai e reconhecerei: Pai, pequei contra o céu e também contra ti. Primeiro nós temos que reconhecer que erramos contra Deus. Primeiro nós temos que reconhecer que falhamos contra Deus, porque quando reconhecemos isso dentro de nós, o Senhor testifica, aleluia, aquilo que é externo, aquilo que é visível vai se manifestar, e o Senhor com a tua glória, o Senhor com a tua mão, Ele vai começar a nos encaminhar. E aonde nós pensamos que não tínhamos mais lugar, aonde nós pensamos que não teríamos retorno, aonde nós pensávamos que às vezes não seria mais possível nos caber naquele lugar, o Senhor, Ele faz acontecer. Como Ele disse: o Pai te vê, você indo de encontro a Ele: Pai, eu pequei, eu não sou digno, mas eu quero o Senhor, eu não sou digno, mas eu quero estar perto do Senhor. O que Ele vai fazer? Ele vai correr até o encontro daquele filho que se afastou, mesmo porque ele quis, mas ele reconheceu que precisa retornar. E quando ele retorna, o pai o abraça, o pai prepara para ele os melhores vestes, o pai prepara para ele o melhor banquete. Mas entenda, nem todo mundo vai gostar do retorno daquele que se perdeu. Nem todo mundo vai estender as mãos, vai te abraçar, porque dentro da casa tem muitos que estão dentro da casa, permanecem dentro da casa, permanecem na presença e não fazem nada e não querem nada. E quando um que for retorna com amor, querendo fazer, ele quer barrar aquele que está fazendo, aquele que voltou. Portanto, nós temos esse Deus que nos justifica. E se nós formos olhar para seres humanos, se nós formos olhar para homens e mulheres que não querem nada para Deus, com Deus fisicamente, nós não vamos conseguir nos fortalecer. Ainda mais quando a gente se afasta da presença do Senhor e começa a retornar. A Bíblia vem nos dizer que quando a gente está na presença do Senhor, quando o Senhor vem e limpa a casa fica limpa. Mas quando vem o diabo e seus demônios, né, ali rodeando ao derredor, e encontra essa casa varrida e limpa, ele não volta sozinho, ele volta com mais 7. E se volta com mais 7, meu irmão, aí fica difícil. Aí você está caminhando aos pouquinhos para voltar para a casa do Senhor, porque você se arrependeu de ter pegado a sua herança e ter partido para bater a longínqua e ter feito tudo que você fez e ter trabalhado de forma desonesta e ter gastado seu dinheiro, toda a sua herança de forma errada. Você se arrependeu e volta aos poucos
caminhando, mas vai ter alguém que não vai querer o seu retorno, não vai te aceitar. Sabe por quê? Porque você se arrependeu e quer voltar, mas esse está dentro da casa e não quer ver você crescer, não quer ver você melhorar, não quer ver Deus trabalhar através da sua vida. Por quê? Muitas das vezes pensa, não, eu estou aqui, eu quero ser usado, eu quero trabalhar, eu quero ser enviado, mas se quer, por que não faz? Meu Deus. Interessante, amados, né? Que aqui, como Meu Jesus. Aleluia. colocou muito bem aqui Jesus. que aquele jovem, quando ele está no fundo do poço, Meu Deus. sem amigo, desejando comer, encher para lavagem, resto de comida, a palavra diz que ele cai em si e que ele se arrepende. E nós sabemos, irmãos, que o único que traz, que gera arrependimento do pecado é o Espírito Santo. Aleluia. Então, amados, Glória. quando a pessoa se arrepende de verdade, ela é movida pelo Espírito Santo, porque só há um que pode fazer o homem se arrepender. Então, naquele momento, irmãos, as escamas dos seus olhos, ela cai, porque quando a pessoa está afundada no pecado, ela acha que ela está certa, ela acha que está tudo bem, ela acha que está rodeada de pessoas, né? Deus, Mas quando o Espírito Santo acha uma brechinha, um coração quebrantado, que no caso, né, do filho pródigo, daquele que quer sair da casa do pai, só vai ser quebrantado quando ele chegar no fundo do poço, quando ele chegar num lugar que ele não vê mais solução, aí o coração dele fica quebrantado, aí o Espírito Santo começa a trabalhar e colocar o arrependimento. Então esse arrependimento, irmãos, que foi ver que ele tinha pecado contra o pai. Mas o interessante é que quando o diácono leu o início aqui, que Jesus ele falava, né, que ele veio para os pecadores, é Jesus mostrando nessa parábola que ele está de braços abertos, que ele ama o pecador e odeia o pecado. Louvado seja Deus, que em todos os momentos ele sempre está pronto, ele está de braços abertos para nos receber, porque quando aquele homem, irmãos, ele está ali, né, e a palavra diz que de longe ele vê o filho. O que é que nós entendemos com isso? É que ele já sabia que o filho iria retornar. Então assim é Deus, querido. Ele até permite que você vá, mas ele sempre aguarda o seu retorno, porque ele sabe que você vai voltar. Aí como que você pode me afirmar isso? A palavra diz que ele tinha mandado, irmãos, preparar boi cevado. E para quem não sabe, era o que tinha mais engorda, né? Era o que estava mais tratado. Ou seja, ele deixou aquele ali e falou, nesse aqui ninguém toca, porque esse aqui vai ser para uma ocasião especial, vai ser para quando o filho retornar. Louvado seja Deus. E aí, amados, a palavra diz que de longe ele vê o filho, e o coração dele se alegra. E quando o filho ele vem caminhando em direção a ele, a palavra diz que ele beija o seu pescoço. Olha como que o Pai é conosco, irmãos. Ele nos vê, ele nos contempla, e ele sempre está nos esperando de braços abertos, e ele sempre está nos esperando com festa. É por isso que a gente sempre fala que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu, porque assim o mesmo Pai, ele nos aguarda com uma festa, com comemoração, porque nós estamos retornando. E sabe o que é mais, querido? A palavra diz que o pai fala assim, vai lá, pega vestes novas, pega o anel e as alpargas, que é as sandálias. E sabe o que significa isso, amados? As vestes, claro que ele não estava sem vestes, mas as vestes significam honra, reconhecimento daquilo que era para o filho. Não é assim que diz a palavra? Que ele troca as nossas vestes. Louvado seja o nome do Senhor. Era o pai dizendo, eu troco as suas vestes, eu honro. E sabe o que significa o anel, amados? Autoridade. E sabe o que vai significar as sandálias? É porque os escravos andavam descalço. Era o pai dizendo para ele, agora você não precisa mais ser escravo, você é livre. Você está entendendo isso, querido? Na casa do pai tem honra, tem veste nova. Na casa do pai tem autoridade. Na casa do pai, meu querido, você não é escravo, mas você é livre. Glória a Deus. Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão soberano, ele é Meu tão certa, porque ele prepara tudo antes de acontecer. Meu Deus. Esse pai já estava preparando aquele boi, porque ele sabia, ele entendia
que Deus iria fazer algo, que Deus ia trazer de volta, que o filho iria se arrepender, porque todo pai que cuida do seu filho com carinho, todo pai que ensina o seu filho o caminho a qual deve andar, todo pai que ensina para o seu filho o que é e o que não é, ele sabe que ele fez o seu melhor. E quando esse filho resolve fazer o que quer da forma que quer, o pai que conhece o filho, ele entende, um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. E quando nós estamos na casa do Senhor, todos os dias, a cada culto, a cada oração, a cada ensino, nós temos aprendido o que? É a palavra do Senhor. E se temos aprendido a palavra do Senhor guardada na tábua do nosso coração, nosso pai que está lá em cima, ele está ciente. Eu estou ensinando meu filho. Meu filho, ele está aprendendo. A minha filha, ela está aprendendo. Se ela errar, se ela sair, ela sabe como ela tem que fazer para voltar. Eita Deus. Aleluia, oh glória. Então, glórias a Deus. O que fazer quando nós erramos? É nos arrepender diante do Senhor, nos prostrar diante do Senhor e pedir: Pai, me perdoa, eu errei, eu pequei contra Ti, mas eu não quero permanecer no erro, eu não quero passar disso para errado, eu quero voltar para o caminho certo, eu quero voltar para a Tua presença, eu quero ter vestes novas, eu quero ter a autoridade que o Senhor já me delegou, eu não quero ser escravo porque eu sou livre, a palavra dele nos instrui, aleluia, glórias a Deus, e Ele tem o melhor para mim, tem o melhor para você. Mas muitas das vezes nós queremos permanecer do jeito que estamos lá fora, quando afastamos da presença do Senhor. Sabe por quê? Por vergonha. Eu errei tanto, eu caminhei tantos caminhos errados, eu fiz tanta sujeira, que não vão me aceitar de volta. Certamente o homem, ele não vai te aceitar de volta, ele não vai ficar com ter bom grado em estar no meio da tua presença. Por quê? Porque para ele você é imundo, para o homem você é sujo, para o homem você não presta, mas para Deus você tem valor. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, se você se arrependeu verdadeiramente e quer voltar para a casa do Pai com suas próprias pernas, com sua própria vontade, pode ter certeza, na porta o Senhor vai estar te esperando. Na porta, a hora que o Senhor te avistar de longe, Ele vai vir, vai te abraçar, vai te beijar e vai preparar tudo isso para você. Porque não sou eu que estou dizendo, não é a pastora que está dizendo, mas é a palavra do Senhor que está dizendo que Ele tem o melhor para você. Aleluia. No verso, aleluia, 27, aleluia, glórias a Deus. No verso 27 diz assim, aleluia, glórias a Deus, oh glória, aleluia, Deus. Aleluia. No verso 28, aleluia, diz assim, verso 27, é isso mesmo. E este lhe respondeu: teu irmão voltou, teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Mas o pai saiu e insistiu com ele. O pai, ele se alegrou com o retorno daquele filho, porque ele retornou são e salvo. Quem são esses que retornam são e salvos? São os que se arrependem, como já foi dito, e tornam a voltar para a presença do Senhor, para a casa do Senhor. Quando esses querem se chegar, é impossível o Pai te deixar ir, é impossível o Pai tratar você de qualquer maneira, é impossível o Pai lidar com você de qualquer forma, porque você se arrependeu, quer estar na presença do Pai. Mas tem muitos irmãos que não vão aceitar a tua presença, como aqui também já foi relatado. Mas o Pai, ele é tão carinhoso, o Pai, ele é tão amoroso, o Pai, ele prepara tudo tão bem, que ele vai trabalhar no coração dessa pessoa. Então, portanto, não precisa ficar envergonhado de querer voltar para a casa do Senhor, não precisa ficar envergonhado de querer permanecer, voltar de onde você saiu, porque o lugar é teu, o lugar é teu, a casa é tua, o Pai é teu. Então o Pai, ele quer o melhor para você. Mas eu não vou voltar porque meu irmão vai falar mal, porque minha irmã vai falar mal, porque fulano, ciclano vai ficar me criticando. Não interessa, deixa eles criticar. A Bíblia diz que só existe um juiz, só o juiz é Deus, é Jesus Cristo, e só Ele pode te julgar. Mas enquanto nós ficarmos com a mente pensando assim: eu não vou voltar, eu não vou me consertar, eu não vou me colocar no lugar por causa de fulano, por causa de Bertano, por causa de ciclano, pode ter certeza, a bolada dos porcos está à porta da sua boca. Mas quando você se arrepende e entende que o meu Pai é Deus, meu pai não é minha mãe, meu pai não é meu marido, meu pai não é meus filhos, meu pai não é meu vizinho, meu pai não é meu pastor, aleluia, meu Pai é Deus. Ele vai te justificar, porque só Deus conhece o íntimo e o oculto do seu coração. Só Deus te conhece melhor do que você mesmo, porque a palavra vem dizer que antes que te formasse no ventre, Deus já te conhecia. E se Ele já te
conhece, meu querido, Ele sabe as intenções do seu coração. Oh, Ele sabe os motivos Pai. que te fizeram se afastar, Meu mas Deus. também reconhece os motivos que te fez retornar de volta. Então não é ninguém que vai te impedir de viver aquilo que Deus já te prometeu. Aleluia. Aleluia. O que me chama atenção também, irmãos, o filho que pediu a herança para sair era o filho mais novo, mas quem ficou foi o filho mais velho. E quando ele vê, né, ele ouve, ele estava no campo, a Bíblia diz que ele estava no campo, e que quando ele ouve o barulho na casa, que ele começa a perguntar para os servos o que estava acontecendo. O que é que eu vejo com isso, irmãos? É que o irmão mais velho, ele permaneceu na casa do pai. Ele permaneceu ao lado do pai. Louvado seja o nome do Senhor. Só que ele não tinha intimidade com o pai. Ele não tinha tomado posse daquilo que era dele dentro da casa do pai. Por quê? Porque ele vai perguntar o que estava acontecendo. E quando ele fica sabendo que era o irmão que tinha retornado, olha o que ele vai dizer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Quando ele vê o pai fazendo festa por causa do filho que voltou, ele vai se irar. Por quê? Porque Deus, né, como se Deus não tivesse, como muitos dentro da casa do pai, às vezes vê, né, e como se Deus não tivesse ali junto com ele, não tivesse vendo ele. Só que tudo que estava na casa do pai, a presença, era para ele acessar. Só que ele, irmãos, ele estava distante. Meu Deus. Ele ficou junto com o pai, mas ele estava distante. Eita. Hoje tem muitos que estão na presença, está dentro da casa do pai, mas se encontra distante. Meu Deus. O filho pródigo, pelo menos ele falou: me dá que eu vou. Mas o outro, querido, ele ficou. Mas o que? Ele já estava afastado dentro da casa do pai. Ou seja, hoje tem muitos que já estão desviados dentro da casa do pai, porque não tem intimidade, ainda não tomou posse da herança que é dele por direito. Então quando ele vai se irar, irmãos, e ele não sabe nem pedir, porque se ele soubesse quem era o pai dele, ele não ia pedir cabrito. Olha o que ele vai dizer: não me deixe um cabrito. E o pai vai responder para ele: meu filho, tudo que eu tenho aqui é seu. Ou seja, é dele, era dele. Mas o que? Ele não tinha tomado posse. E sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que tem muitas, né? Às vezes, né? A ovelha perdida, ela não volta por causa das 99. Eita, porque meu o pai, ele está pronto para receber. Mas as 99 tá igual aqui o irmão, querido, mais velho, tá brincando, tá achando ruim, tá torcendo o bico, tá dizendo que ele tá fazendo aqui. Ele gastou tudo, ele gastou o seu dinheiro com meretrizes, ele fez tudo que é errado. Eu fiquei aqui. O que ele tá fazendo assim é dentro da igreja, irmãos. Às vezes essa ovelha perdida não volta, é por causa das 99 que tá aqui dentro. E quando vê a ovelha perdida entrar, vira a cara, acha que é melhor, acha que tem mais direitos. E é por isso que aqui, querido, nos mostra uma grande lição. Porque nós temos dois filhos. Um que pede a liberdade para sair, e outro que estava dentro da casa como se tivesse obrigado. Ou seja, estava dentro da casa, mas não tinha a presença do pai. Então, meu querido, que nessa noite nós venhamos meditar mesmo nessa palavra, e que nós venhamos entender que o pai, ele sempre se alegra, porque quando nós saímos da presença, irmãos, é como se nós tivéssemos, né? Nós ficamos como uma folha seca. O homem sem a presença de Deus, ele é como uma folha. Aonde o vento sopra, ele vai. Então, quando nós saímos da presença, irmãos, a gente tem que, a igreja tem que se entristecer, tem que ir atrás daquela alma, ajudar, né? Que ela reconheça, que ela caia em si, que ela volte. Por quê? Porque tem muitos hoje que estão mais, né, satisfeitos em falar com quem saiu, de quem caiu, do que quem voltou. Né? Às vezes tem mais prazer em abrir a boca e dizer: fulano caiu, fulano saiu da presença, do que dizer: não, fulano, ele estava lá, mas ele retornou. Por quê? Porque tem muitos que estão como o irmão do filho pródigo, não consegue se alegrar com os que se alegram, e muito menos se chorar com os que choram.
Deus. O que me chama a atenção, aleluia, com esse irmão que estava dentro da casa. Ô diácono, ô pastor, mas quem é esse irmão que estava dentro da casa? Às vezes é o diácono, é o presbítero, às vezes é o pastor, às vezes é o levita, é o evangelista que seja, que está dentro da casa e tem a oportunidade na casa do Senhor de trabalhar, de louvar, de levar uma palavra, de ajudar a aconselhar, de ajudar a fazer a obra e não quer fazer nada. Esse é o que está dentro da casa, tendo a oportunidade de fazer tudo e não faz nada. Aí chega alguém que está retornando, alguém que reconheceu no seu erro da sua falha: pastora, aqui diante de Deus eu estou firme, pastor, eu quero voltar, eu quero fazer, eu quero trabalhar. O pastor diante de Deus vê capacidade nesta ovelha, neste filho que se perdeu, e começa a colocar ele para trabalhar. Começa ali a dar uma palavra, louvar, se envolver no grupo de louvor, na limpeza da igreja, que também é ministério. Começa a se envolver ali, né? Estar mais próximo do pastor para poder aprender mais da palavra de Deus, aleluia. E aquele que está dentro da casa e nunca teve a consciência que poderia ter isso, começa a criticar. Portanto, você que está dentro da casa do Senhor, está dentro e tem a oportunidade de fazer, faça com êxito aquilo que tem na casa do Senhor. Quer louvar? Louva da melhor forma que você puder, ensaia, pratica, para ficar aquela coisa bem bonita para Jesus. Tem a oportunidade: pastor, eu quero ajudar a limpar a igreja, eu quero ajudar a fazer isso na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos envolvidos com a obra na casa do Senhor, aleluia, não é situações que vão fazer nos desviar, não há situações que vão fazer nós perdermos o foco, não há irmão que, se a pastor está voltando, que vai fazer nós achar que é melhor do que ele. Não, sabe por quê? Porque a palavra diz que Jesus, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Por que nós, como seres humanos, temos que fazer acepção de pessoas? Temos que achar: ele estava lá fora, estava lá usando droga, estava lá dançando até o chão lá, aleluia. Agora eu que estou aqui na casa do Senhor, que ele está dando oportunidade para ele. Não, tem que dar para ele. Por quê? Por quê? Mas ela estava lá até ontem. Estava sim, mas ela se arrependeu, se prostrou no chão e voltou: Senhor, eu não quero mais, eu quero estar na tua presença. E o Senhor, com grande amor, com grande zelo, como ele não dispensa ninguém de mãos vazias, ele vai conceder aquilo que ele quer, aquilo que ela quer, porque ele reconheceu: Senhor, eu fui, mas eu quero voltar. Porque a palavra é clara em dizer: eu me levantar-me-ei e irei. E quando eu vou, quando você levanta e vai, o Senhor, ele vem ao teu encontro. Porque você não foi uma ovelha perdida, você foi um filho pródigo. A ovelha perdida é diferente, ela se perdeu. E quando ela se perde, né, sem saber, sem conhecimento, sem consentimento, o Senhor, ele vai atrás e a busca. Ele larga as 99 dentro do aprisco e vai buscar aquela que se perdeu. Mas quando eu e você saímos com as próprias pernas, meu filho, a porta é um curral escancarado. Vai à vontade. Mas se quiser voltar, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. E Deus, ele está aqui nessa noite para te aceitar de volta. Deus, ele está aqui nessa noite para reconhecer que você, aleluia, glória a Deus, está aqui porque você reconhece o teu erro. Deus, ele está aqui nessa noite para te dizer: não importa para onde você foi, mas se você quer voltar, eu te quero mais ainda. O Senhor, ele está aqui dizendo: eu te amo, tenho meu filho por você. E não é por isso, por causa do seu erro, sempre que você quer voltar, que eu vou te deixar perdido. Se você quer fortalecimento, venha hoje que eu estou aqui. Se você quer renovo, venha hoje que eu estou aqui. Se você quer ser curado, venha hoje que eu estou aqui. Porque o Senhor, ele está preparando, ele já preparou para você o melhor dessa terra. Mas a maioria das vezes eu e você não queremos viver o melhor dessa terra. Nós queremos viver o nosso melhor. E eu costumo dizer que o nosso melhor, na maioria das vezes, nos leva à ruína, nos leva ao pecado, nos leva, né, a cair, nos leva a se afastar de Deus. Mas o melhor de Deus sempre nos coloca em lugares legais, em lugares bons, em lugares de alegria. Para pensar na sua vida. Quantas decisões suas, por sua carne, você já não tomou e sempre caiu, e sempre deu errado. Mas agora pare e pensa quantas decisões que você tomou dentro da palavra, dentro da instrução de um homem, de uma mulher de Deus, dentro da instrução do próprio Espírito Santo, que te levou a ganhar coisas que você nem imaginaria que ganharia, mesmo que fossem pequenas, mas te levou a ganhar, não te levou a perder. Sabe por quê? O que Deus tem preparado para mim e para você são coisas maravilhosas.
mas já nós preparamos coisas que para nós parece ser bom. A Bíblia diz: o homem faz planos que para ele parece ser bom, mas conduzem à morte. Quantos planos você já fez que não deu certo? E quantos planos você nem imaginou em fazer, mas no lugar certo, com as pessoas certas, com a instrução certas, se chegaram até você aqui. Isso é só um pouquinho daquilo que Deus ele pode e quer fazer por você. Então, em nome de Jesus, nessa noite você fique com a sua palavra. Entenda que Deus ele é soberano. O melhor dele ele tem para você, mas eu e você temos que querer aceitar esse melhor de Deus, porque da mesma forma que nós vamos com a própria pena, se nós não aceitarmos com a nossa própria vontade de querer, ele não vai entochar, ele não vai enxocar nada em mim, nada em você não, porque Deus ele é claro em dizer na palavra também que Deus ele sabe o tanto o peso que a gente suporta, ele sabe a carga que nós suporta. Portanto, se Deus está colocando algo na tua mão, não deixa de pegar, não deixa de usar não, porque se foi Deus que colocou, pode ter certeza que Deus ele vai te capacitar para chegar no final. Se Deus que te entregou, Deus ele vai te capacitar para segurar isso até o fim. Sabe por quê? O que vem de Deus nada destrói, nada derruba, nada falha, porque Deus ele é fiel para cumprir na vida daquele que ele prometeu. Amados, né? Já estamos encerrando. Mas o que eu quero trazer para a sua vida essa noite? Talvez você está sentado aí e está se perguntando: mas o porquê dessa palavra? O porquê dessa palavra do filho pródigo? Irmãos, eu sei que tem duas classes dentro da igreja. Se não for o filho pródigo que quer deixar tudo, que quer, como se diz, chutar o balde e sair, é aquele que ficou, mas não consegue desfrutar de nada na casa do Pai. Meu Deus. Quando a palavra ela é pregada, irmãos, ela tem endereço certo. É para as nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que o Pai, Ele corrige todos aqueles quanto Ele ama. Então Ele está mostrando para nós aqui, irmãos, através dessa parábola, que talvez hoje nós entramos por essas portas como filho pródigo, querendo falar para Deus: Senhor, não quero mais. Senhor, eu dispenso a minha herança, não quero mais louvar, não quero mais pregar, não quero mais estar na sua casa. Ou talvez nós somos como aquele outro irmão que ficou, mas que não conseguiu desfrutar de nada, e agora viu o filho pródigo retornar e está cobrando a Deus. Mas por quê? Porque ele, se eu fiquei aqui, ficou, mas não conseguiu desfrutar de nada. Então o Senhor hoje Ele nos convida, amados, a analisar, a fazer uma análise, porque na casa do Pai, irmãos, tem milagre, tem cura, tem poder. Na casa do Pai tem banquete, tem veste nova. Na casa do Pai tem honra. Na casa do Pai, meu querido, tem coisas sobrenaturais. E talvez você está aqui e ainda não conseguiu desfrutar. Ou talvez você está aqui na casa do Pai, mas você está cansado, dizendo assim: eu não aguento mais. Senhor, aqui servindo ao Senhor, ser crente, ser servo é difícil. Mas o Senhor nos trouxe aqui essa noite para dizer para você, querido: permaneça na casa do Pai, permaneça com o Pai, para que você possa assim desfrutar de tudo aquilo quanto Ele tem para te entregar, querido. Porque na casa do Pai é melhor. Aquilo que o Pai dá, Ele não te tira. Agora o inimigo das nossas almas, ele dá com uma mão e tira com as duas. O que o inimigo quer, querido, é te jogar lá fora, é te jogar na sarjeta, é te tornar impuro, é destruir a tua vida. Mas o Pai, Ele tem vida. O Pai, Ele tem paz. O Pai, Ele tem vida eterna. Então Ele está dizendo hoje, independente da tua situação, permaneça na casa do Pai. Assim diz o Senhor aqui essa noite. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Aleluia. Você está aqui essa noite, querido. Você não precisa dizer para mim, você não precisa dizer para o diácono, mas começa a se analisar e começa a pensar: que tipo de filho eu estou sendo na casa do Pai? Será que eu sou aquele
que por causa de não querer viver debaixo de regras, de às vezes estar cansado, de às vezes são batalhas travadas, e está querendo o quê? Abandonar tudo e ir embora. Ou você é aquele filho que até está na casa do pai, mas que não tem conseguido desfrutar de nada que ele tem para a tua vida. Qual é o tipo de filho essa noite? O Senhor, Ele me ordena a te perguntar, Ele me conduz a te perguntar, mas você não vai responder para mim. Eu quero dizer para você que o Pai, Ele está aqui. O Pai é Jesus Cristo, que Ele está de braços abertos, ouvidos abertos para te ouvir. E nessa noite, querido, Ele te conhece, porque nós sabemos que antes mesmo da gente falar, da palavra sair da nossa boca, Ele sabe que está na nossa mente. Então Ele te conhece, mas Ele quer ouvir sair de você. Ele quer ouvir você falar. Porque sabe, irmãos, a coisa mais linda que tem é quando a gente reconhece. Olha, Pai, eu estou dentro da sua casa, mas a minha vontade era ir embora, era abandonar a tua presença. Me dá força. Ele quer ouvir sair de você. Ou talvez, olha, Pai, eu estou dentro da sua casa, mas eu não tenho desfrutado, eu tenho andado distante. A intimidade, Pai, eu não tenho, estou tendo, a intimidade sumiu. O Pai quer ouvir de você essa noite. Então feche os seus olhos, querido, curva a tua cabeça e comece a falar com o Pai. Se for força que você precisa essa noite, para que você permaneça, se for a força dos céus essa noite, né, para que venha te dar fortalecimento, para que você permaneça, querido, fala com o Senhor aí, porque Ele tem. Na casa do Pai, querido, você é filho. Lá fora tu é uma criatura. Lá fora tu é criatura. Lá fora as pessoas te conhecem pelo teu pecado, por apelido. Mas aqui na casa do Pai você é filho. E aqui na casa do Pai, querido, Ele te chama pelo teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não te chama pelo teu pecado, porque nós somos pecadores, irmão. Se eu disser aqui que eu sou perfeito, eu já estou pecando. Porque nós vamos ver na palavra do Senhor Paulo dizer que ele era um dos maiores pecadores, que ele se considerava. E quem sou eu diante de Paulo? Então também eu sou pecadora. Então nessa noite, querido, se o que você precisa é de um fortalecimento, ou se nessa noite o que você precisa é desfrutar daquilo que o Pai tem, começa a dizer para Ele: soberano Deus, eterno Pai, Deus Santo, a tua palavra foi pregada, Senhor. Meu Deus, eu sei, Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor está falando em corações. Pai querido, que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, nos momentos que nós estivermos como filho pródigo, talvez, Senhor, querendo deixar tudo, sair da tua presença, achando que lá fora nós vamos viver melhor, achando que se nós estivéssemos lá fora nós estaríamos melhor. Senhor, nós sabemos que se nós estivéssemos lá fora, nem vivo nós estávamos mais, porque o inimigo da nossa alma, Pai, ele quer nos tragar a todo momento. Então nós sabemos, Senhor, que na tua casa nós temos alimento, que na tua casa nós temos, ó Pai querido, cobertura espiritual. Oh Jesus querido, talvez nessa noite, Pai, nós estamos com aquele filho, ah Jesus, que estava na tua casa, mas não tinha intimidade. Então nos traga, Pai, nos faça ter intimidade essa noite. Senhor, pega na nossa mão, Pai, nos momentos que nós pensamos em desistir, nos momentos, ó Pai, que o inimigo
querido. Glória a Deus. Não tem outro lugar para nós a não ser na presença do Pai, a não ser na casa do Pai. Aplauda o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se tiver alguém aqui, irmãos, que se sentiu tocado por essa palavra, e você disser assim, ó, eu preciso, né? Eu preciso retornar aos caminhos do Pai, eu preciso retornar para a presença de Deus, porque algo, né, alguma coisa que aconteceu e eu fui arrastado para longe da presença de Deus, do Pai. Se você quiser vir até aqui à frente, a oportunidade está aberta, nós já vamos encerrar. Mas o Pai diz assim, ó, que Ele te espera de braços abertos. Basta apenas você cair em si e entender, querido, que mais do que qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos do Pai. Nós precisamos da presença dEle, do cuidado dEle. Nós precisamos estar junto dEle. Se tiver alguém aqui essa noite, vem aqui à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se não tiver, louvado seja o nome do Senhor. Nós já vamos encerrar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, que através dessa palavra Deus pode